É sempre com alguma emoção que a gente entra aqui. É, aqui pelo Parque Abaixo. Curiosamente, há pessoas que já não me conhecem, outros ainda me conhecem bastante bem, especialmente os jardineiros, grandes saudações neste trajeto. Portanto, isso reporta-me realmente aos primeiros anos em que comecei aqui a implicar-me. E justamente aqui nesta sala, neste ambiente, não, porque já lhe vou explicar isso a seguir, eu pertenci ao primeiro Conselho de Administração. Terei sido o último a ser convidado, porque o Conselho eram 9 membros, todos eles convidados individualmente pela doutora Teresa Patrícia Gouveia, que era Secretária de Estado da Cultura, nessa altura, e portanto, eles representavam, digamos, o movimento fundador. O Estado tinha direito de ter um representante e a Teresa Gouveia convidou-me para ocupar esse lugar. Como representante do Estado. Mas podemos só recuar um bocadinho? Estamos em 1988, creio, se não me engano. O senhor engenheiro nasceu aqui no Porto. Eu não nasci no Porto e digamos, é uma pergunta para me encontrar pessoalmente no Porto. Portanto, às vezes perguntam qual é a sua terra e eu tenho dificuldade em caracterizar a minha terra, porque metade sou minhoto, o meu pai é de Braga, a minha mãe é do Douro, da Beira do Oriense, e eu acidentalmente nasci em Coimbra e vivi lá os 20 primeiros anos da minha vida. Como na altura não havia engenharia na Universidade de Coimbra, eu fiz os preparatórios em Coimbra, os 3 primeiros anos, e depois eu teria que ir para Lisboa, vir para o Porto, e eu optei por me aproximar das origens familiares e vim para o Porto, não tinha nenhuma ligação ao Porto. Mas a sua escolha pela engenharia, como é que surge? Surge como... Queria fazer engenharia? Isso é mais complicado. Eu queria ser engenheiro de Minas e acabei por ser engenheiro civil e como engenheiro civil fiz muitas outras coisas que não têm nada a ver com engenharia, não é? Planeamento, economia. Portanto, as nossas escolhas são sempre fluidas. Nunca tenho uma motivação única. Eu não tinha engenheiros na família. A minha família era uma família de juristas. E, portanto, eu acabei por querer ser engenheiro de Minas porque gostava de geologia, gostava da terra, gostava de fósseis e gostava de interpretar o território. Depois acabei por compreender que não tinha vocação para andar debaixo da terra ou a fazer processamento de minérios e acabei por me aproximar daquilo que era mais próximo, que seria a engenharia civil, e não estou nada arrependido, porque a engenharia civil é de largo espectro e, portanto, permite escolhas muito variadas e assim aconteceu na minha vida. E então veio fazer engenharia civil para o Porto? Eu vim para o Porto, portanto, em 1962 e acompanhei intensamente a vida urbana do Porto, desde então até agora, com algumas passagens por Lisboa. Pelo menos houve 3 períodos da minha vida em que eu vivi 3 anos em Lisboa, portanto, talvez eu estou um bocado dividido no meio daí a dificuldade de saber qual é a nossa terra, é onde é que nós temos a nossa identidade. Nós temos identidades múltiplas. Mas é certo que acabou por vir para o Porto também recuperando um bocadinho as suas raízes familiares, não é? Aproximar de... Está próximo de Braga, portanto, podia ir ver os meus avós, que ainda eram vivos na altura, mas ia a Coimbra todas as semanas, portanto, havia assim uma relação de divisão entre vários polos. E sinto muito o Doriense, quer dizer, portanto, a minha raiz de Doriense é fortíssima, telúrica, se quiser. Quando acabou o curso, depois, onde é que... Depois, quando a gente acaba o curso, olha... fiz a minha inscrição e concorri a uma universidade americana para estudar planeamento regional, Regional Science, em Pensilvânia. Fui admitido e nesse ano o número de bolsas foi muito reduzido e eu acabei por ir para Mafra, para a tropa. Em vez de estudar política regional, que depois vim a praticar mais tarde, sem formação específica, fui para a tropa. Na tropa fui bem classificado, portanto não fui chamado logo para
para a Guerra Colonial e fui ficando por Lisboa e depois, porque o meu objetivo era aprofundar conhecimentos, e fui para o Laboratório de Engenharia Civil, onde estive 3 anos, como complemento à atividade militar, com as facilidades que na tropa davam para a gente poder fazer a partir do fim do primeiro ano de tirocínio de oficial, de aspirante miliciano. Eu podia trocar um subsídio que eles davam para complementar o vencimento de alferes. Eu prescindia desse subsídio e então dava uma tarde, eu ia às 2 da tarde até às 7 para o Laboratório de Engenharia Civil, onde fazia um emprego completo, complementar da tropa. E aí aprofundei muito conhecimentos na área das estruturas, da aplicação dos computadores ao cálculo de estruturas, e isso levou-me a concorrer ao LNEC. E eu fui admitido no LNEC. Entretanto, aqui na Faculdade de Engenharia também me ofereceram uma... O LNEC, na altura, era de facto uma instituição de grande prestígio e de referência, não é? Apanhou o LNEC num momento muito... Apanhei o LNEC, e especialmente na área onde eu estava, que era no cálculo automático das estruturas. Portanto, a utilização dos computadores para a análise estrutural. A aplicação do método de elementos finitos, que se aplicava a barragens e outras coisas. E justamente por ter adquirido essa formação, o então diretor da Faculdade de Engenharia, que tinha sido meu professor, convidou-me para vir para o Porto. E eu prescindi do LNEC para vir para o Porto, para um lugar de investigação. Para um lugar de investigação no Porto? Exatamente, na Faculdade de Engenharia. E depois de 25 de Abril acabei por fazer coordenação de investigação, acabei por dar aulas, e foi uma ligação muito grande durante 9 anos à Faculdade de Engenharia. Depois disso foi... Qual é que era o grande desafio na área de investigação aqui no Porto, nessa altura? A área de investigação, a minha, continuava a ser cálculo automático de estruturas. Chamava-se assim. A sua relação, no fundo, com o grande crescimento da informática nessa altura devia ser... Sim, o primeiro computador que veio aqui para a Faculdade de Engenharia foi o computador em que eu trabalhei no LNEC. O do LNEC veio para cá? O do LNEC veio para cá, era um computador que tinha uma sala de 12 por 12 metros, com estrado de madeira para que os fios andassem lá por baixo, fita perfurada de 5 canais. Fiz lá os primeiros cálculos com o método de elementos finitos, e depois esse computador rapidamente ficou obsoleto, e havia outros meios que, entretanto, foram divulgados. Tem mais ou menos ideia de quando saiu do LNEC e veio aqui para o Porto? Tenho. Foi em 1969. 4 anos depois, mais ou menos, de ter acabado o seu curso, não é? Eu acabei o curso em 65, fui para a tropa em 66, estive em Lisboa até 69, e depois de castigo por não ter ido para as colónias, ainda fui fazer o curso de capitães, passado em 73. Portanto, está a ver, durante 9 anos a minha vida esteve ali com o espectro militar. Entra aqui como investigador em 69 e depois é obrigado a ir fazer o curso de capitães? Exatamente, em 73, vésperas de 25 de Abril. Curso de capitães, que se passava em Tancos, e depois fazia-se o acabamento em Lamego, nas operações especiais. Em 73. Depois, entretanto, veio 25 de Abril e libertou-nos desses compromissos. Olha, até lhe posso dizer mais, no dia 24 de Abril fizemos uma reunião na Faculdade de Engenharia, assim todos os da minha idade, para definir qual era a tese de doutoramento que cada um ia fazer. E a minha tese era sobre instabilidade elástica de placas, de estruturas em placa. Claro que depois já não fiz nada disso. Quem é que seria o orientador? Portanto, na altura, o orientador, eu em LNEC, eu trabalhava com o Arantes Oliveira, porta com porta, na direção de serviços do edifícios e pontos do engenheiro Ferri Borges. E também trabalhei com o Artur Revara durante o primeiro ano em que lá estive, e com o professor Lobo Fialho, que também deve conhecer. Era um homem muito, muito interessante. Mas, portanto, Arantes, Revara, Ferri Borges foram os meus chefes. E aqui no Porto? Aqui no Porto era o professor Correio de Araújo, que realmente era um monstro sagrado das estruturas. Mas depois, essa instabilidade de 25 de Abril, e depois eu fiquei a coordenar
o Centro de Estudos de Engenharia Civil, que era apoiado pelo Instituto de Agricultura, e tudo aquilo me começou a parecer um bocado confuso. Eu estava com uma grande ânsia de fazer uma experiência profissional dentro da engenharia civil, e então concorri à EDP, no ano em que ela se criou. Portanto, foi em fevereiro de 1977, eu fui trabalhar para a EDP, para o gabinete de engenharia, fazia o cálculo das barragens. E fui, por exemplo, o coordenador do projeto da barragem de Foscoa. Está a ver? Desde o princípio, desde a escolha do sítio até ao momento final de entregar o anteprojeto, foi coordenado por mim. E a barragem de Touvedo, em Ponte Lima, também. Foi uma experiência muito interessante. Então, desenvolvemos ali esse centro de estudos no Gabinete de Estruturas. Tínhamos uma revista, fizemos várias publicações de natureza científica, tudo em volta do cálculo das estruturas e da aplicação do método de elementos finitos. E foi uma magnífica experiência. E depois, na EDP, especializei-me em questões ligadas com a geotecnia, aos aspectos da geologia aplicada à engenharia e ao projeto de barragens. Na altura não se faziam barragens novas, faziam-se muito reparações de barragens antigas e era necessário fazer o estudo da geologia dos sítios e aplicar as teorias da mecânica de rochas. Por exemplo, a barragem de Parcana terá sido a última grande barragem em que eu trabalhei, a reparação da barragem de Parcana no Ocreza. E depois, um dia, surpreendentemente, o professor Valente Oliveira convidou-me para eu vir para a Comissão de Coordenação para lhe suceder. O que muito me surpreendeu, porque eu não tinha formação específica em planeamento. Na altura de estar basicamente em Lisboa, quer dizer, quando está na EDP, está sediado mais em Lisboa? Não, sempre aqui no Porto. O centro de conhecimento das barragens era aqui no Porto. Portanto, eram os herdeiros da hidroelétrica do Douro e da hidroelétrica do Cabo. Portanto, havia em Lisboa um núcleo ligado à hidroelétrica do Zezer. O engenheiro Granger Pinto, que era o diretor desse departamento, com quem nós trabalhamos muito, não é? Eu gostava muito dele. Mas, de facto, o núcleo importante de barragens era aqui no Porto. Era impressionante o nosso nível técnico. Sim. Não, ali na Rua do Bolhão trabalhavam para aí alguns 150 engenheiros. Não era pouca coisa. Havia especialistas de hidrologia, especialistas de planeamento, especialistas de cálculo de barragens. E depois havia todo o departamento de observação de barragens, cuidar das barragens antigas, trabalhámos muito bem nessa área. E depois ainda fomos fazer o projeto do alteamento da barragem de Cambamba, Angola. Isso já para aí em 84, talvez, 82, 80, por aí. Foi... Em termos de investigação e de conhecimento técnico, não é? Nós de facto temos aquela linearidade em crescente desde o pós-guerra e desde as primeiras hidroelétricas a sério. Os anos 70, 80 significaram aí alguns investimentos em termos científicos ou não? Não, em termos científicos, eu lembro que o meu diretor aqui do centro, aquilo chamava-se Produção Hidráulica, era assim que se chamava, e tinha toda a parte de projeto e de acompanhamento, vigilância de barragens e avaliação do estado de conservação delas. Era o engenheiro Armando Santos Popério, que era um homem notável. E o engenheiro Armando Santos Popério havia assim um grupo da minha idade, alguns que ainda estão na EDP, outros também já estão jubilados, e ele tinha muito orgulho que aqueles jovens batiam o pé ao LNEC, e quando havia grandes reuniões com a Direção-Geral de Serviços Hidráulicos no LNEC, ele levava sempre essa brigada técnica de cá, do Norte, para também questionar as grandes opções. Ou seja, portanto, não era só conhecimento técnico aplicado, havia ali algum esforço para compreender o comportamento das estruturas e as suas dificuldades. A entrada em força da informática foi sempre acompanhada em termos de diálogos internacionais e de protagonismo?
Sim, isso é uma pergunta muito interessante, porque inicialmente havia uma grande diferença entre as duas hidroelétricas que deram origem à CPE e mais tarde à EDP, na parte das barragens, que era a hidroelétrica do Douro e a hidroelétrica do Cávado. Pela natureza dos rios e pela orografia das suas margens, a hidroelétrica do Cávado reclamava estruturas muito esbeltas, muito sofisticadas, aquelas abóbadas de dupla curvatura, e portanto, aquilo reclamava um cálculo muito apurado. Inicialmente faziam o cálculo em Paris, num computador que existia em Paris. Isso deve-se passar nos anos 60, talvez, sim, ou no início dos anos 60. A barragem de Caniçada foi projetada ainda por um engenheiro francês, André Cohen, mas depois a barragem de Salamonde já foi calculada pelos engenheiros da hidroelétrica do Cávado. Em contrapartida, o Douro, que era um rio com muito mais volume de afluências e muito mais duro, reclamava estruturas um pouco mais robustas, menos sofisticadas, se quiser. A sofisticação não é talvez a palavra mais adequada, mas havia uma máxima que na altura se dizia para esse tipo de estruturas que era necessário more concrete, less brain. Portanto, estruturas de betão robustas e menos sofisticação intelectual para fazer coisas muito esbeltas, de bom efeito cênico, mas com menor capacidade de resistência. Aliás, essa discussão aconteceu com a barragem da Agueira, onde, digamos, alguns técnicos ilustres do Laboratório de Engenharia Civil questionavam se a solução era perfeitamente satisfatória perante as exigências dos cálculos, em relação ao risco sísmico, porque eram estruturas com contrafortes, abóbadas muito finas, e eu recordo dessa discussão quando foi de Alqueva, porque nós interrogámos se Alqueva havia. A primeira solução era uma solução que tinha a sua similitude com a solução da Agueira. Eram também dois contrafortes e três abóbadas. Depois é que se foi para uma abóbada única. Acompanhou as primeiras discussões do Alqueva? Andámos lá a ver a falta de qualidade da margem direita, que tinha o maciço rochoso era muito deficiente. A competência técnica na área da engenharia civil continua, portanto, sempre acompanhada em Portugal, não é? Quer dizer, porque a metalomecânica depois continuou sempre, era toda importada, não é? Quer dizer, a metalomecânica era na Sorefam, e realmente havia grande competência nessa altura. Eu lembro-me muito bem de contactos com o engenheiro Nuno Cruz Abcacis, que era engenheiro da Sorefam, e que ia lá fazer cálculos ao LNEC de comportas para várias barragens por todo o mundo. Mas, digamos, pode-se dizer que a parte eletromecânica também tinha aqui uma componente forte no Porto. Havia gente muito competente, com contactos com a NERPBIC em Grenoble. A nossa história das barragens é impressionante e da nossa engenharia é incrível, não é? Agora, mas de facto, para mim, a maior ruptura na minha vida foi, em março de 1986, ter saído das barragens e ter ido para o planeamento regional. Essa aí foi extraordinária, não é? Esse foi assim um golpe de rins, não é? Como é que viu o planeamento regional nessa altura? Sei, quer dizer, Porquê? Não, eu sempre fui muito irrequieto, sempre fui um bocado irrequieto e gostava de muitos temas, mesmo na Ordem dos Engenheiros. Organizávamos exposições sobre o livro técnico português, feita para aí em 72, aqui na Ordem, no Porto. Depois, quando foi criada a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, eu fui também fundador. Havia um núcleo regional aqui no Norte, que era presidido pelo professor Nuno Grande, e eu também fazia parte dessa direção. E era o professor Novaes Barbosa, que depois foi reitor da Universidade de Porto.
E nós organizámos aí dezenas, não sei, mas mais de 8 debates sobre temas de recursos hídricos, e um dos quais foi justamente sobre o Alqueva, e muito sobre o Douro. Portanto, eu já estava interessado por esses assuntos de planeamento. Também na altura fiz um trabalho sobre os recursos das mini-hídricas em Portugal para o professor Veiga Simão, num seminário que houve no Vimeiro, também em 1978, 79, não sei por aí. Portanto, interessava-me sempre de uma forma muito transversal. E tinha alguns contactos com o professor Valente Oliveira, enfim, sobre algumas dessas matérias. E ele lá me foi desencantar, achou que eu tinha alguma capacidade, embora eu devo confessar que não tinha formação. A minha formação foi toda feita em exercício, a minha formação em política regional. Mas transformei-me, de facto, num fã do desenvolvimento regional e da política de desenvolvimento. O senhor engenheiro ainda esteve aqui na CCDR e na... 14 anos. 14 anos, mas ainda foi muito, muito tempo. Foi a grande transformação aqui também neste... Não, foi porque em 86 foi o ano da adesão de Portugal à União Europeia, foi o início da aplicação da política regional, de usar o FEDER, de fazer os planos de desenvolvimento regional, depois que veio o pacote de LOR1, com a aplicação ao desenvolvimento regional do investimento de natureza imaterial, em nós começámos foi o financiamento de Serralves pelo FEDER. Até esse momento, as regras do FEDER impediam que equipamentos culturais, desportivos, de saúde fossem financiados era necessário demonstrar que o Hospital de Guimarães podia contribuir para o desenvolvimento regional. Portanto, reduzindo deslocações do Val do Ave, fortemente industrializada, ao Porto para vir aos hospitais centrais. E a redução desses custos eram benefícios para a região. Melhoria da qualidade de saúde dos trabalhadores do Val do Ave. Esses estudos foram feitos e demonstrou-se que um investimento no hospital podia contribuir para o desenvolvimento económico. Fundamental, era o desenvolvimento económico que importava. E com Serralves foi a mesma argumentação. Esses anos na CCDR devem ter sido verdadeiramente impressionantes, não é? Porque foi a primeira vez que um equipamento cultural foi apoiado pelo FEDER, foi em Serralves. Foi Serralves. Ainda estava o Sr. Engenheiro, quando começam aqui as dinâmicas de Serralves, antes de entrarmos aí, que ideia que tinha de Serralves antes de Bem, Serralves é comprado pelo Estado em 1988, não é? E, portanto, eu entrei em Serralves em 89, creio. O que era Serralves para si? Serralves era uma coisa desconhecida que estava atrás de um muro. Aliás, era muito interessante que, por falar agora um pouco mais na estratégia do parque, o Parque de Serralves, aqui na vizinhança de bairros sociais da Câmara de Porto, era qualquer coisa que os miúdos às vezes saltavam um muro para vir roubar fruta e tinham cães à solta de noite. Cães bravos. Portanto, digamos, era a Quinta do Conde, uma coisa que até para a população local não sabia bem o que era. Eu tinha assim alguma ideia. Tinha uma cunhada que contava que tinha vindo aqui a Serralves brincar com umas meninas cá da casa, porque eram conhecidos, não sei. Mas, de facto, ninguém sabia o que era Serralves. Havia algumas ambições de aproveitar este espaço livre para desenvolvimento urbano, isso era conhecido. Quem é que protagonizava essas ambições ao nível da urbanização? Olha, eu podia dizer aquilo que ouvi dizer, mas, portanto, como não sei, não vou responder. Havia intenções. E houve muita gente que o contrariou. Eu ouvi pessoas como o engenheiro Valente Oliveira dizer que foi protagonista nesse impedimento, tal como o engenheiro Paulo Valada, tal como o Dr. Fernando Gomes. Portanto, houve muita gente que teve consciência de que era importante para o Porto
e para o norte de Portugal, preservar este espaço porque tinha algum caráter único. Isso é que era importante. Fundamentalmente, aqui em Serralves havia uma casa Art Deco com muito significado como expressão da arquitetura. Havia uma quinta urbana e havia um jardim formal. A casa tinha essa especificidade de ser uma expressão modernista dos anos 30, 40. Havia algumas pessoas que tinham a consciência de que o Conde Vizela tinha sido um príncipe da modernidade, um homem que zelava pela qualidade da intervenção, que tinha mundo na cabeça e, portanto, tinha feito aqui uma coisa diferente. Mas havia um grande desconhecimento sobre o que era Serralves. É muito interessante que quando nós aprofundamos, eu fui durante a minha direção, o conhecimento sobre Jacques Rébert, sobre o paisagista francês, eu tive a oportunidade nessa altura de ir aos Estados Unidos em passeio, uma iniciativa, e fomos ver algumas coisas do Rébert na Pensilvânia. E é curioso que encontramos pelo menos um caso de uma construção com a modulação do terreno muito próxima de Serralves, mas o eixo muito mais longo, e que infelizmente foi destruído para fazer desenvolvimento urbano em 1977. Portanto, no início dos anos 70, aquilo foi destruído. No entanto, todas essas manifestações que a gente viu nos Estados Unidos eram manifestações não modernistas. Tinha a mesma formação do terreno, no entanto, o edifício era um edifício neoclássico, até esse, eu depois posso lhe dizer o nome, desse caso, agora não me acordo, de facto. Mas tinha exatamente este, tal como nós temos este parterre central e com duas alamedas laterais sobreelevadas, a formação era semelhante. E, curiosamente, tudo o que eram manifestações artísticas dentro do parque, grutas, esculturas de grutas, era tudo neoclássico. Porque o pai do Jacques Rébert era escultor de fazer esculturas a partir de blocos de pedra. E era tudo neoclássico, não havia nenhum toque de modernidade nessas manifestações. Portanto, vê-se que ele aqui, por influência do encomendador do Conde Vizela, quis fazer uma coisa do seu tempo, contemporânea. Portanto, esse aspecto é muito importante. Agora um pouco híbrida ainda, não é? Porque ainda tem assim, algumas inspirações, mas de facto é interessante. Sim, mas no entanto, havia uma preocupação de explorar o contemporâneo. Mesmo aquela exposição de Paris de 25, que o marcou muito, ele deve ter absorvido bem esse contexto. Havia, de facto, aqui no Porto, e isso agora já mais do meu contacto com a Escola de Belas Artes e com os artistas do Porto, havia aqui uma grande vontade de fazer uma aceleração da cultura contemporânea em Portugal, a partir da Escola do Porto. Foi notável, isso foi notável e ainda hoje pouco explorado. Olha, posso lhe dizer, eu tinha uma irmã que era um ano mais nova do que eu e que foi para o Porto na mesma altura em que eu vim e foi para Belas Artes e, portanto, acompanhava a minha irmã Cristina. E aqui há uns anos a professora Lúcia Matos fez uma exposição na Escola de Belas Artes sobre manifestações artísticas de antigas alunas da escola dos anos 60, mulheres. Portanto, manifestações artísticas no feminino. E realmente é notável a qualidade e, digamos, como nos anos 60, os alunos da Escola de Belas Artes do Porto tinham incorporado os valores da cultura contemporânea. Estávamos nessa altura ainda com as primeiras manifestações que marcaram depois nos Estados Unidos, o Andy Warhol, o Richard Morris, o Rauschenberg, etc. Isto é posterior a estas manifestações aqui do Porto. Daí que houve
A seguir ao 25 de Abril, houve aqui fortes manifestações no Porto a favor da afirmação de um espaço que acolhesse obras de autores contemporâneos. Foi daí que se iniciou a coleção do Museu Soares Reis, que depois veio parar a Serralves. Isso é muito interessante. Então, ou seja, no fundo, às vezes quando se fala na ambição, não é? Quer dizer, aproveitando aqui a oportunidade de Serralves de facto ampliar e criar uma oferta cultural mais interessante na cidade do Porto, que seria muito deficitária na altura nesse número, vem esse crescendo e acompanha essa acessibilidade. Não é? Deixa-me dizer, agora, falando em termos pessoais, a minha aproximação à cultura contemporânea, porque não era fácil que a minha geração aderisse ao contemporâneo. Eu, em Coimbra, nos 3 anos em que estive nos preparatórios de engenharia, fui da direção do Círculo de Artes Plásticas. E o Círculo de Artes Plásticas, nessa altura, pediu à Gulbenkian se nos permitia ter umas aulas de desenho e de pintura feitas por alguém que nos aproximasse às manifestações culturais do tempo. E então a Gulbenkian pagava para vir a Coimbra 2 vezes por semana, de Lisboa, um senhor que era adito cultural na Embaixada Brasileira, que era um pintor chamado Valdemar de Barros, e que era abstrato, portanto mas tinha boa cultura de História da Arte e dava-nos aulas ao sábado e à quarta-feira de tarde e ao sábado de manhã, ou todo dia, já não vou. E foi muito interessante. Foi a minha, assim, a primeira aproximação à cultura contemporânea. Eu desenhava, fazia caricaturas dos colegas de curso, mas tinha assim alguma propensão para isso. E foi interessante. Depois, quando vim aqui para o Porto, nos primeiros contactos com Serralves, foi para mim muito importante o Fernando Pernas. O Fernando Pernas era um homem extraordinário, tímido, desassossegado, sempre com medo de que acontecesse alguma coisa que não lhe fosse favorável, era um bocadinho desconfiado. Mas, no entanto, no primeiro Conselho de Administração, o Fernando Pernas tinha gente que eu adorava. Onde é que lhe falam pela primeira vez desta ideia, então, do Estado se interessar por Serralves e de ver estas alterações? Não, portanto, eu não fui protagonista nessa fase. Estava na CCR e sabia que as coisas estavam a acontecer e estive cá também quando veio cá o Primeiro-Ministro. Quem é que teve a ideia? A ideia, eu acho que fundamentalmente a ideia deve-se a 2 pessoas, Valente Oliveira e Teresa Gouveia. Quem é que se lembra de repente está ali Serralves porque estava à venda, não é? Sim, acho que os verdadeiros protagonistas, na minha opinião, foi a Teresa Gouveia e a Valente Oliveira. Portanto, a Teresa Gouveia... E, claro, agora sei de ter ouvido dizer, não participei nesse... Houve de facto aqui algumas reuniões e aí um grande protagonista não estava a ser justo para uma terceira pessoa, João Marques Pinto. Jonas Marques Pinto foi... Era muito amigo da Teresa Patrícia Gouveia, não é? Sim, amigo da Teresa Patrícia Gouveia, e ele teve a habilidade de juntar pessoas tão diferentes como Fernando Guedes, o Rocha Melo, como o João Macedo Silva, e levá-los a discernir sobre o que é que poderia ser Serralves. Fizeram várias reuniões sobre isso. E eu ia tendo ecos disso e ainda participei em algumas conversas exploratórias, justamente por iniciativa do João Macedo Silva. O João Macedo Silva foi muito ativo nessa ideia. E muitas vezes me interrogava porque é que pessoas como essas que citei se interessaram pela arte contemporânea. Do António Rocha Melo não é de estranhar, porque ele era amigo pessoal
do João Marques Pinto, e era muito ligado ao movimento artístico do Porto, das Belas Artes. Era um pequeno colecionador. Era um homem muito arguto, muito inteligente, sabia ver rápido. Desse primeiro Conselho de Administração de Serralves, de facto, é curioso, porque era um conjunto de pessoas muito distintas. Alguns depois mudaram, saíram. O Rui Vilar saiu logo a seguir, não sei, porque teve que ir para a Caixa Geral de Depósitos e não pôde, ou para a Gulbenkian, não sei, teve qualquer impedimento e teve que sair. Mas o Rui Vilar, o Fernando Guedes, que coincidia comigo aqui na tutela do parque. Nós, os dois, é que estávamos dentro do Conselho de Administração, não havia propriamente pelouros, mas havia afetação. Falta-me um salto. Como é que sai da CCDR para vir aqui para o parque? Eu não saio da CCR. Ficou como representante do Estado aqui no parque? Fiquei como representante do Estado aqui no parque. Teve-se na CCDR? Claro. Então, nós fazíamos reuniões às 8 da manhã, aqui à quinta-feira, antes da vida começar. E o Sr. Engenheiro então logo para o parque, logo no início, portanto acompanha... Digamos, o Conselho de Administração de Serralves reunia uma vez por mês, creio, e era uma manhã, uma tarde, em que a gente estava ali a discutir. Antes disso, lembra-se do momento aqui da assinatura e como é que foi? Não, o momento da assinatura, eu não... Foi anterior a isso. Pois, eu sei, mas lembra-se disso? Não, vim cá com outras pessoas, assisti, mas não... Que percepção é que teve na altura, mesmo para o Porto, não é? Porque, de repente, há uma grande unanimidade. Eu, para ser sincero, como não estive nessas negociações prévias, portanto, aí era passivo. Depois eu comecei a perceber Serralves quando vim para cá. Quando vim para cá, isto é, quando passei a ser o Conselho de Administração de Serralves, reunia ali na casa, numa mesinha pequena, de forma discreta, e depois começámos a ocupar a sala com exposições, e eu vinha às exposições, ouvia as explicações do Pernas, comecei a penetrar dentro da realidade de Serralves. Agora, assim, responsabilidades de acompanhamento da atividade de Serralves tinha fundamentalmente acompanhar o parque. Como é que era, quando chegou, o que é que era o parque? Como é que estava o parque? O que se pensava em relação ao parque? O que se sabia? Ora bem, o parque, quando eu cheguei, já estava relativamente limpo. Quer dizer, parece que quando entra a gestão a gestão anterior dos proprietários que venderam a Ribadave. E Serralves, durante algum tempo, isto esteve um bocadinho abandonado. Nessa altura não sabia, não conhecia, só depois de me terem dito. Mas houve uma primeira intervenção, que eu acompanhei quando eu cheguei ao parque. Portanto, já estavam as coisas. Mas o que era importante perceber era o que era o Parque de Serralves. Eu agora dizia-lhe que o Serralves tinha aqui três. Tinha a casa, tinha os jardins e tinha a quinta. A quinta era uma quinta do Entrador e Minho, uma quinta minhota, se quiser, no meio de uma cidade. E isso, para mim, não conhecia bem o que era essa realidade lá da minha família paterna, mas o que era novidade era ver uma quinta destas no Porto. As pessoas diziam os se lembravam, que vinham aqui, não sei se comprar leite ou artículos, mas, portanto, era uma singularidade isso existir. Havia aqui uma adega, havia tinas onde se fazia o vinho, havia prensas, havia ramadas de vinho, portanto, havia uma tentativa de reproduzir aqui, isto era uma quinta de lazer urbana, portanto, era uma espécie de conciliação da memória rural que as famílias da sociedade portuense tinham dentro da própria cidade, como havia outras quintas, ali para o lado de Campanhã, a Quinta da China, não?
mas tinha essa singularidade que abriu-se, de repente, abriu-se isto ao público. E o público que não conhecia, há muita gente que vivia no Porto e não sabia o que era um ambiente rural e vinha aqui a perceber-se dele. E eu acho que aí começou a nossa função pedagógica. Portanto, a função pedagógica que tinha a ver com atrair os mais jovens para a cultura contemporânea, porque, digamos, a cultura contemporânea tinha sido apropriada por uma camada mais erudita da população de Porto, os que frequentavam belas artes, os que viam nas galerias o que é que se ia produzindo, o resultado da primeira geração que teve bolsas da Gulbenkian e foi para o estrangeiro, mas, digamos, este ambiente é necessário ser conquistado pela juventude. Portanto, cultura contemporânea, valores contemporâneos, na altura discutíamos muito isso, eram ambições que o Conselho de Administração tinha para afirmar Serralves. Era uma estratégia consciente, uma estratégia Sim, claramente consciente. Ou seja, se quiser, eu posso dizer, o parque foi instrumental para aproximar a população do Norte e do Porto à cultura contemporânea. Isso foi muito importante. Porque, digamos, toda a gente gosta de passear num parque bonito, formal ou numa quinta. E essa oportunidade, de repente, foi proporcionada. Depois, também havia pedagogia com aqueles que viviam em torno de Serralves e que tinham, em relação a Serralves, uma atitude hostil, porque era a Quinta do Conde, era com os cães e onde era proibido entrar, e de repente aquilo abriu-se à sociedade mais próxima. E isso foi muito importante. Aquelas manifestações dos espantalhos, das coisas que aconteceram, justamente nessa altura, foi importante. E depois também foi muito surpreendente que isto passa-se nos anos 80 e que as crianças que começam a vir ao parque e a frequentar as ações educativas, depois vão crescendo, começam a ir para o liceu, para as universidades, e hoje já vêm os filhos desses que estão apoiados nas memórias dos pais que usaram Serralves para... E, portanto, as pessoas que vinham a Serralves, aos jardins, à quinta, de forma simpática e agradável, alguns até vinham para aqui namorar, começaram também a frequentar as exposições que existiam na casa e mais tarde no museu. Portanto, foi uma forma de fazer essa aproximação. Isso foi muito importante, muito importante. Depois de alguns anos, as pessoas apropriaram-se do espaço de Serralves. E não deixa de ser curioso quando se discutia se o restauro dos Jardins de Serralves, do Parque de Serralves, se deviam mimetizar o que fez o Jacques Greber e que apareceu nas fotografias do Alvão, e entretanto, por simplificação, por exemplo, aquele parterre lateral, lá em cima, olha para as fotografias do Alvão e vê que há assim umas bordaduras cheias de arbustos de diferentes dimensões, que devia ter um efeito cênico lindíssimo. Só que exigia mão de obra, de manutenção, que era exorbitante para as nossas disponibilidades. E por isso fez uma coisa mais simples. E as pessoas apropriaram-se daquilo que mais simples foi feito. Portanto, as pessoas não tinham na memória as fotografias do Jacques Greber. Tinham na memória aquilo que frequentaram durante esses anos. Daí que, quando a gente intervém nos espaços, tem que ter em atenção esse cuidado que há em respeitar as construções que as próprias pessoas fazem na utilização do espaço. Enquanto acompanhou aqui mais diretamente a administração de Serralves, quais é que foram assim os principais desafios relacionados com o parque? É impressionante, não é? A verdade é que Serralves é lindo, não é? Quer dizer, o Sr. Engenheiro pode salientar muitos desses aspectos, mas como restauro é uma coisa impressionante, não é? Quer dizer, agora, na articulação, não é? Quer dizer, no seu distanciamento, nessa articulação, para já da relação com a cidade, não é? Eu digo agora muitas vezes isto, de repente já ninguém consegue perceber um parque que de alguma maneira era um bocadinho esdrúxulo aquilo que era a vida da cidade, agora
adquiriu uma centralidade imensa, não é? E essa via pedagógica deve ter sido instrumental. Mas, olhando para este polémico, para estas articulações, e agora observando uns anos atrás, quais é que foram os principais desafios, os sentimentos de oportunidade, dificuldade? Como é que foi? Bem, eu recordo assim coisas muito positivas e muito simpáticas que Serralves tinha, várias, mas Serralves não tinha um auditório nessa altura. Portanto, se era necessário fazer um debate sobre... Eu participei num debate pessoalmente, sobre a descentralização, em que veio o Fernando Gil e o António Coutinho da Gulbenkian, aquele homem biólogo, e eu também estava, eu já não me recordo sobre o que é que eles falaram, mas eu falei sobre o problema da descentralização territorial, e o debate fazia-se aqui no Celeiro, que o nosso auditório era o Celeiro. As conferências que o Alexandre Quintanilha, a certa altura, nos anos 80, o Alberto Amaral, reitor da Universidade de Porto, teve ali um rasgo de inteligência no sentido de valorizar e abrir a Universidade de Porto, foi chamar académicos naturais que tinham passado pelo Porto ou que tinham afinidades com a Universidade a regressarem. E então o Alexandre Quintanilha regressou de Berkeley e vinha aureolado de prestígio e de contactos internacionais, e então foi desafiado a fazer um ciclo de debates sobre as alterações climáticas. Isto nos anos 80. E trouxe cá vários cientistas, agora não pergunto por nomes, porque eu sou péssimo por nomes, portanto não sei dizer, mas assisti a alguns desses debates aqui e pediu o apoio do Tomário Soares. E o Tomário Soares veio assistir à última sessão, era a síntese e então o Alexandre Quintanilha fez uma síntese do que foi afirmado naqueles conjuntos de 7 ou 8 debates. E traçou um quadro tão preocupante que, de facto, começámos todos a sentir que o planeta estava em risco, que precisávamos fazer alguma coisa e ir para casa amargurados. E então, lembro-me perfeitamente do Tomário Soares, com aquela sua bonomia, levantou-se e passou-lhe a mão para o ombro. Ó, Sr. Professor, não há de ser tanto assim, não há de ser tanto assim. Mas, de facto, na minha convicção, e de muitos que assistiram, é que ia mesmo ser assim, se nós não tivéssemos cuidados. E, portanto, a ver, isso foi uma responsabilidade ecológica de Serralves. Isso foram bons momentos. Depois de toda esta atividade com as crianças, eu lembro-me que muitas vezes trouxe os meus filhos mais pequeninos, que na altura eram pequeninos, e sobrinhos, e vir aqui com eles para Serralves, para eles participarem nessas atividades. Posso lembrar-me de uma vez, num sábado de manhã, em que veio o secretário de Estado de Ambiente e vinha também o arquiteto Cida Vieira. E então vejo a minha filha pequena, que devia ter pai 5 anos, a explicar ao Cida Vieira e ao secretário de Estado de Ambiente que dentro de um bugalho, de um carvalho, estava um ovo com uma mosca. Que eles não sabiam nem outro. Portanto, isso eram magníficas experiências. Depois, também, bastante mais tarde, já em tempos mais recentes, porque, de facto, a minha passagem por Serralves, esses também cerca de 14 anos que cá estive, tiveram um hiato no meio. Eu estive no primeiro Conselho de Administração, não sei se foi, já não me recordo quantos anos foram, mas foram 3 mais 6 talvez, e depois tive um hiato em que não estive, nessa altura estava em Lisboa, e depois regressei. Portanto, aí houve no meio algumas coisas que eu também não acompanhei no cotidiano. E quando eu regressei, já tinha sido feita, eu estava no início a intervenção do restauro do parque, em que era o Beira Mardinida, que era o diretor do parque. E recordo-me de algumas discussões que houve na altura. Mas também houve iniciativas aqui feitas no Lagar, com o apoio da Câmara do Porto, no sentido de fazer uma experiência que era fazer visitas conjuntas de idosos e crianças, para que houvesse uma interação entre ambos os grupos. Isso também pareceu uma iniciativa curiosa.
Agora, depois, tudo aquilo que tinha a ver com as raças autóctones e com o contacto das crianças com os animais, tudo isso foram experiências muito positivas, que remetiam para coisas que existiam em Inglaterra, que eu uma vez também quis ver uma coisa dessas, mas até concluí que o que nós aqui fazíamos já tinha muito dessa influência. As quintas para crianças, portanto, em que crianças de bairros socialmente menos abonados tinham contacto com andar a cavalo, os miúdos com um capacete de jockey a andarem a cavalos, mas também as crianças alimentavam os coelhos ou as galinhas para os obrigar a esse contacto com a natureza. Isso era muito, muito útil. E depois todas estas hortas pedagógicas que cada criança sabia, tinham 2 metros quadrados, punham o feijão ou a fava, depois vinha a ver crescer, ou punham umas flores. Isso foi sempre considerado muito, muito útil. E muito pioneiro, não é? Porque, de facto, sim, isso foi inteiramente... O nosso universo nacional foi inteiramente pioneiro. As dinâmicas dos serviços educativos, na ligação com a natureza e mesmo nessa relação com a arte. Exatamente. Apesar de tudo, o arco temporal da afirmação de Serralves é muito, muito curto. É impressionante, não é? O que acha que teve, no fundo, a ver com este sucesso? Bem com esta questão... Também é preciso entender que a sociedade portuguesa também evoluiu muito. Evoluiu muito depois de 74, evoluiu muito mais depois de 86. A abertura de Portugal à Europa, eu, por exemplo, atribuía muita importância à relação que nós desenvolvemos na Comissão de Coordenação com a Galiza. Quer dizer, a Galiza era uma região periférica de Espanha, mas com grandes afinidades culturais connosco. Afinidades linguísticas, afinidades... a maneira como se estabelece a relação do homem com a natureza, com a agricultura, a tipologia era a mesma. E por outro lado, os galegos também compreenderam que precisavam de se libertar de uma monodependência de Espanha. Espanha tinha um grande mercado interno, portanto a Galiza pertencia a esse universo económico de Espanha, portanto não tinha nenhuma experiência de internacionalização. E o Norte de Portugal tinha a grande exportação dos produtos tradicionais, de têxtil, calçado, metalurgia, a partir daqui do Norte. E lembro-me que com a vinda para a Galiza do Dom Manuel Fraga, presidente da Junta da Galiza, ele compreendeu logo que tinha que estabelecer uma boa relação com o Norte de Portugal. E então elegeu a Comissão de Coordenação como seu parceiro. E nós fizemos um excelente trabalho, na minha opinião, no sentido de promover a chamada cooperação transfronteiriça, que isso era um desígnio do Conselho da Europa, mas que estava muito mal explorado. E nós criámos a primeira comunidade de trabalho entre 2 regiões com fronteira comum. E fizemos muitos projetos de fazer pontes sobre o Rio Minho, de suscitar o intercâmbio, e também na arte contemporânea também houve várias experiências dessas, porque havia iniciativas no mesmo sentido do lado de Espanha, a ponto que o Museu de Arte Contemporânea de Santiago foi projeto também do Cisa Vieira, imediatamente antes do nosso. Pode-se dizer até que o Álvaro Cisa treinou no Museu de Santiago para depois se apurar aqui no nosso projeto de museu. Isso foi uma experiência interessante. E está a ver, essa abertura ao exterior, as novas identidades, a identidade luso-galaica, que já existia, muito contacto, apesar das fronteiras, apesar da divisão das nações, esses contactos sempre existiram. Mas o que é facto é que, ao longo do rio Lima, entre Viana do Castelo e o Gerês, e lá em cima, havia os mesmos 100 e tal quilómetros no Rio Minho entre Caminha e Melgaço. E, no entanto, no Rio Lima havia 9 atravessamentos, 9 pontes, enquanto no Rio Minho havia só uma. Quer dizer, havia um isolamento e, portanto, quebrar o isolamento levar a que as pessoas compreendessem que do lado de lá havia outros que tinham problemas
semelhantes e que podiam resolver os problemas de natureza de proximidade com meios comuns. Por exemplo, os bombeiros de Valença passaram a ir a atacar os fogos de Tui. E isso foi reconhecido pelos galegos, que um dia ofereceram um caminhão com uma autoescada que na altura custava 150 mil contos, ofereceram aquilo o governo da Galiza ofereceu aos bombeiros de Valença por compensação desse trabalho que eles faziam do outro lado. E depois história da valorização multiplicaram-se as facilidades. O treinador de natação da piscina de Valença era um galego, porque não havia cá, e portanto está a ver essa mobilidade de pessoas e de trabalhadores. Já nessa altura, a fronteira de Valença, daquela ponte do Eiffel de Valença, era a fronteira com mais movimento de pessoas em toda a fronteira de Portugal com a Espanha. Isso foi muito explorado. E Portugal passou a ser, para os galegos, uma oportunidade deles se internacionalizarem. E foi via esses contactos. Eles desenvolveram-se muito mais que nós, mas por outras razões que não importa aqui agora estar a explorar. Mas também houve muito contacto no domínio da cultura contemporânea. Outra singularidade de Serralves, sobre a qual eu gostava muito de ter o seu comentário, é esta solução, enfim, muito bem sucedida e de facto única em Portugal, eu não conheço outra, desta cumplicidade entre a assunção do Estado e a iniciativa privada e, sobretudo, a mobilização aqui desta sociedade. Isto foi... Eu acho que essas singularidades dependem sempre de circunstâncias muito singulares. Às vezes as pessoas dizem, vocês são bem-sucedidos em Serralves, eu gostava de estudar os vossos estatutos, você podia me mandar uma cópia? E eu disse, isso não vai lá para os estatutos, isso não vai pelo modelo jurídico, apesar do modelo jurídico ter sido importante. E gostava de fazer homenagem a duas pessoas que foram muito importantes e já não vivem entre nós. Um deles, um membro do primeiro Conselho de Administração, meu querido amigo, o Vasqueirão. O Dr. Vasqueirão era um homem pequenino, fino, muito inteligente, com um grande sentido de humor e que se aplicou muito em Serralves, e o João Vieira de Castro. Foram os dois que organizaram os estatutos de Serralves e conseguiram meter nos estatutos aquilo que a gente pretendia. Isso é importante. Que a gente, enfim, os que promoveram Serralves, pretendiam. E depois há uma outra circunstância muito curiosa que também não importa nada de a contar. Quando a doutora Teresa Patrícia Gouveia, que eu conhecia mal, mas já conhecia dos contactos oficiais, me telefonou ou me procurou para me convidar a fazer parte do Conselho, disse-me que eram as pessoas, que já estavam todos aceitos, e depois perguntou-me se eu queria pôr alguma condição. Se eu quero pôr uma condição, é que não quero receber um tostão. Darei isso generosamente, em complemento com o meu trabalho, que era muito na Comissão de Coordenação, mas não quero ser remunerado. E ela respondeu, olha, agradeço-lhe e devo-lhe dizer que todos os outros 8 me puseram a mesma condição. Está a ver? Portanto, isso é que é inédito em Portugal, generosidade. Porque isso conferia uma autoridade tremenda. Cada vez que eu havia uma coisa que eu detestava, que era pedir dinheiro para Serralves, porque eu não gosto de pedir dinheiro. Devo confessar que a minha sucessora tem muito mais jeito do que eu, apesar de não ter sido completamente mal sucedido, porque consegui que várias pessoas entrassem como fundadores, mas pedir 20 mil contos ou 100 mil euros para entrar em Serralves Precisa ter coragem. É de ter coragem. E tive, dentro dessa experiência, tive alguns casos engraçadíssimos. Eu fui com o doutor Rochemelo, fomos os dois falar com o António Mota, da Mota Companhia. E o velho António Mota, nós dissemos ao que íamos, recebeu-nos bem, estava com a filha mais velha, não estava com o filho.
E ele só fez uma pergunta. Virou-se para a filha: o que é que tu achas? Eu disse: o que o paizinho quiser é aquilo que eu acho bem. Então está bem. E foi assim. Foram uma reunião que durou-se 10 minutos. Portanto, o que é que se pode dizer? Que o velho António Mota tinha uma grande consideração pelo Rocha Melo, que teria sido, não sei se foi médico dele, mas, portanto, havia uma base de confiança. As pessoas, quando viam pessoas como o Fernando Guedes, ou como o João Macedo Silva, ou o Jonas Matos Pinto, que estavam à frente de um projeto desses com grande generosidade, não se atreviam a contrariá-los. Isso foi para mim um ponto muito importante. Dava-nos uma grande autoridade quando se ia falar com alguém, havia paridade. Portanto, o Estado punha dinheiro, mas também os privados tinham que participar. E era necessário convencer a sociedade do Porto, também com algum brio regional, que se fizesse aqui um projeto diferente e distinto de tudo o que se tinha feito até aqui. É caso único. É. Eu acho que duvido muito que se conseguisse algo semelhante. E depois, a qualidade daquilo que se fazia. O que se fazia tinha qualidade. E mesmo algumas das grandes exposições que foram feitas, como essa do citei, do Andy Warhol, ou da... Sim, essa foi marcante. Foi. A do Bacon. E a forma como a gente recebia os artistas, como conversava com eles, como procurava integrar, tenho algumas magníficas memórias desse período. O que é que significa o Parque de Serralves para si, Sr. Eu podia dizer que era um bom sítio para passear. Não foi, naturalmente, comigo a principal motivação, mas o parque era um sítio de grande equilíbrio. E depois tem muito... Era necessário tomar decisões. Quando foi uma tempestade lá num ciclone que deitou muitas árvores abaixo, saber o que é que a gente fazia às árvores, se as repunha, se não. Portanto, vem muito mais à cabeça os detalhes em que eu estive envolvido para que o parque fosse correspondente àquilo que era o nosso desígnio. O parque era um veículo para aproximar as pessoas da cultura contemporânea e do museu. Fundamentalmente era isso. E depois tinha todo esse aspecto de estimular a pedagogia contemporânea, os valores. Eu lembro que houve outras manifestações do Porto, o Parque da Cidade. Eu lembro de um dia que passeava no Parque da Cidade e estavam uns miúdos a destruir umas plantas novas. Eu disse: o que é que estás a fazer? Isto é pago com os impostos que os meus pais pagam. Mas tu não podes destruir isso. Aqui em Serralves não havia respeito. As pessoas não tinham respeitavam o parque como se fosse seu. Houve de facto essa apropriação. É fantástico. Excelência Engenheiro, muito obrigada. E acho só uma última pergunta. Então, antes da última pergunta, deixe-me dizer uma outra coisa que eu achei muito importante também aqui em Serralves. Foi quando se decidiu já ultimamente fazer a certificação ambiental de Serralves. Foi a primeira instituição que fez duas coisas. Essa foi fazer a certificação ambiental, que foi um processo de qualidade, em que, portanto, todos aqueles implicava não só aqueles que trabalhavam aqui, mas aqueles que interagiam connosco. E segundo aspecto muito importante, que também teve uma grande relevância na afirmação, quando, depois da Troika, houve ali momentos mais difíceis, nós tínhamos, a certa altura, apercebemos que o Museu de Bilbao tinha encomendado um estudo para avaliar qual era o impacto de um equipamento cultural numa cidade como Bilbao, o Museu Guggenheim. E nós encomendámos aqui à Faculdade de Economia da Universidade de Porto um estudo semelhante. Portanto, qual o impacto económico de uma infraestrutura como o Serralves na cidade portuguesa.
e chegámos a valores muito interessantes, que eu não sei se sou capaz de reproduzir de cabeça, mas que tínhamos impacto no PIB, tínhamos impacto no emprego e até tínhamos impacto na geração de volume fiscal. E isso foi no início, terá sido em 2015, talvez, deve ter sido em 2015, que o primeiro-ministro do Passos Coelho quis ir a Serralves e foi recebido na mesa do Conselho de Administração. Estávamos todos. E então eu tinha um PowerPoint, não de projetar na parede, mas na frente, e ele tinha outro, em que todos esses argumentos estavam ali desenvolvidos. Dizendo, está a ver, Sr. Primeiro-Ministro, cada vez que o senhor corta a Serralves, está a cortar no PIB, está a cortar no emprego, está a cortar no volume fiscal. Portanto, o impacto de um equipamento como estes, o impacto na cultura, já sabemos que é muito grande. Agora, o impacto económico também existe e vale a pena respeitar essa contribuição. Era exatamente essa a minha questão. Era o balanço do impacto de Serralves para a cidade, para o país. É impressionante. Eram assim uns, já não me recordo, mas eram 10, 15 milhões de euros. Sim, assim, eu atrás desses estudos, porque é muito interessante. Mas, mesmo assim, ele não se comoveu. Mas eu devo confessar que tive uma boa relação com ele e respeito pela forma como ele conhecia os assuntos. Um dia fui com a doutora Ana Pinho a São Bento, ele recebeu-nos muito bem, tinha lá no gabinete dele pilhas de dossiês e nós falámos em Serralves e ele puxou o dossiê e sabia que estava. Esse é outro lado interessante de Serralves, não é? Tem de facto aqui uma dimensão de atratividade para toda a gente, que é incrível, não é? Toda a gente tem um referencial relativamente a Serralves que é impressionante. E devo dizer, não é? Quer dizer, agora, neste lado, não é? Que estou, eu sempre o tive, não é? Mas lendo, ouvindo, conversando com as pessoas, é muito mais. É muito mais intenso e penetrante do que se pode imaginar. Não é? Quer dizer, não é só por Serralves ser uma coisa bem sucedida. E o Conselho Serralves tem uma dimensão transformadora. O Conselho de Administração, que na minha opinião fica sempre muito a dever ao primeiro presidente, ao João Marcos Pinto. O João Marcos Pinto era um homem que gostava muito de ouvir. Os assuntos eram intensamente debatidos. Às vezes, na minha opinião, até um bocadinho de forma excessiva, mas eram muito debatidos. A gente estava ali a discutir os assuntos sobre a forma, sobre a maneira elegante de conseguir cada objetivo. E isso marcou, quer dizer, antes de tomar qualquer decisão, não há precipitações. Reflete-se, faz-se uma profunda reflexão. E depois, a heterogeneidade do Conselho. No meu tempo, quando eu fui Presidente, tínhamos pessoas como o Luís Campos e Cunha, que era um colecionador, com alguma intensidade, um homem que sabia, mas que era um bocadinho radical em algumas coisas, portanto também era preciso. Tínhamos a conciliar posições que nem sempre eram convergentes. Não é? Por exemplo, o Bernardino Gomes, no primeiro Conselho, também era um tipo que tinha mundo na cabeça, da FLAD e das suas relações internacionais. Era muito aberto, era necessário moderá-lo um bocadinho, porque ele, para gastar dinheiro em coisas relacionadas com uma nova exposição, às vezes era necessário moderá-lo. Mas, e havia outros que eram colecionadores, e portanto não tinham nada a ver com a administração pública, vinham do setor privado. Eu queria agora dizer o nome de um dos membros do Conselho, mas a minha memória falha em algumas coisas. E portanto, dessa contribuição heterogénea resultava sempre uma boa orientação, mas as coisas discutiam sempre muito. Mas tinham previamente uma visão, não é? Quer dizer, uma estratégia. E sempre com criatividade, com inovação. Isso é incrível. E eu acho que foi por isso que Serralves conseguiu sempre esta coisa, não é? De se renovar persistentemente, de ser muito pioneiro em Portugal em dimensões muito sugestivas. E nem tudo correu bem. Nem tudo correu bem. Olha, por exemplo, na primeira reunião da minha presidência tivemos que tomar uma decisão
muito complexa e custosa, porque, digamos, era assim era uma ambição do meu antecessor, por quem eu também tenho um grande respeito, pelo António Pinho. E então é que ele apostou em fazer um Serralves 2, em Matosinhos. E fez aquilo by the book. Portanto, criou uma comissão, presidiu a comissão para selecionar o projeto e a equipe de projetistas, a Teresa Patrícia Gouveia, e escolheram um arquiteto japonês, uma arquiteta japonesa, e fez-se ali num terreno da Sonai, da Senhora da Hora. E era um projeto muito interessante, porque era um projeto para servir de reserva, para aumentar a capacidade de reservas, porque de facto é um problema crítico que nós temos aqui em Serralves, é que não temos as nossas reservas espalhadas por muitos armazões com grande segurança em vários sítios, porque as reservas do Museu de Sesimbra não são suficientes. Será agora superado com este aumento. E por outro lado, tínhamos também que insistir no restauro de obras de arte contemporânea, que tem uma tecnologia de restauro muito específica e exigente. E simultaneamente, e gostaríamos também de acolher coleções que andam aí pelo mundo e que não sabem onde pousar. Hoje começa a ser das áreas de expansão dos museus contemporâneos, porque aquilo que estiver nas suas reservas também é, de certa forma, acervo prestigiante para o próprio museu. E então, nós conseguimos, e eu nessa altura também pertencia ao Conselho, não era Presidente, mas pertencia ao Conselho, e conseguimos trazer cá o Ministro das Finanças, o Ministro das Infraestruturas, que geria o FEDER daquele programa do POVT, e conseguimos, se não me recordo, aquilo eram 40 milhões de euros e nós conseguimos a aprovação no tal programa operacional de valorização do território, POVT, conseguimos 70% ou 80%, só que era preciso os outros 20%. E os outros 20% ainda eram 12 milhões e não tínhamos dinheiro para isso. E nós tivemos de descontinuar esse projeto. Tínhamos o projeto já aprovado, embora só a nível de estudo prévio. Tínhamos sítio, tínhamos acordo com a Sonai e com o Engenheiro Belmiro de Azevedo. Tínhamos uma coisa muito interessante para desenvolvimento, mas aquilo podia ser a ruína de Serralves. E o Conselho todo reunido, ponderando as razões, pessoas como o André Jordan, o Luís Campos e Cunha, unanimemente decidimos que não devíamos avançar. E foi muito doloroso para mim. Mas foi a primeira decisão que tivemos que fazer, porque foi numa altura da Troika, em que havia restrição e que nos cortaram o apoio do Estado, que estava consagrado na legislação. Retomá-lo foi um alívio, sim. Como? Retomar esse apoio foi absolutamente determinante e justo. Depois, também uma coisa muito interessante que também aconteceu bem foi a Casa de Manuel de Oliveira. Considero que a gente ter aberto para o cinema e para a imagem foi muito importante. E hoje temos aí muita atividade. A nossa programação foi muito enriquecida com a atividade da Casa Manuel de Oliveira. E, no fundo, quer dizer, temos aqui uma consagração também viva da arquitetura portuguesa, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que isto acaba por ser o expoente, não é? Com diversas configurações, mas acaba por ser um expoente de muitas manifestações da nossa vida. E em relação ao projeto de Matosinhos, uma agravante é que o projetista, o tal japonês, depois também foi para isso que aparece. Portanto, era aí uma concentração de peritos no Porto. Mas, enfim, é preciso realismo também. É preciso agora continuar os próximos 100 anos. O que é que vê para os próximos 100 anos? O que é que deseja para os próximos 100 anos para Serralves?
que é que eu desejo? Que todos os passos que a gente dê sejam feitos com prudência, determinação e avaliando bem como devemos avançar. Foi isso que marcou todo este período inicial.